Tudo bem, queridos internautas? Nós estamos aqui para mais uma live, né? E essa live ela é bastante importante porque nós vamos tratar exatamente da realidade das famílias que foram desabrigadas nesse período de pandemia, ali aqui no bairro Monte Líbano, na comunidade Taquaral, né? E para essa live, que tem um tema tão difícil, que é o tema da habitação, e também o tema do isolamento social, nós convidamos a deputada professora Bebel, que esteve à frente, que inclusive acompanhou o processo de reintegração de posse. A gente pode ressaltar que foi a única autoridade eleita presente no momento, em solidariedade às famílias. Também contamos com a presença do Ronaldo Almeida, o Ronaldo Almeida, que tem atuado, né, na rede de solidariedade que se construiu para as famílias. O pastor Antônio Carlos, que é a liderança religiosa da Igreja Batista Raízes, que tem acolhido parte das famílias desalojadas, né? E recebemos com muito carinho, com muita alegria, com muita esperança de ver uma solução para esse problema, a Gabriela dos Santos Rosa e a Gabriela Oliveira, as duas que são exatamente da comunidade e que estão, nesse momento, acolhidas na igreja, lá na Igreja Batista Raiz, né? Então, nós vamos começar essa live com esse tema tão importante e já fazendo uma, eu não sei se uma denúncia, né, mas trazendo um tema à tona, que é o problema habitacional, o déficit de moradia em Piracicaba. Esse é um problema muito sério, que muitas famílias passam, né, e que a sociedade piracicabana, muitas vezes, não se dá conta, né, de uma situação extremamente grave de moradia e que tem impactos, né? Nesse momento da pandemia, o primeiro impacto de você não ter moradia é justamente você não poder fazer o isolamento, você não tem casa, não é? E essas famílias vivem o limite de serem desalojadas, né? Nessa situação, nesse momento grave. Eu vou passar a palavra rapidamente a Gabriela, na verdade as duas chamam Gabriela dos Santos e Gabriela Oliveira, para que elas possam dar boa noite. E eu vou fazer uma pergunta, Gabriela. Vocês são aqui de Piracicaba, a família de vocês estavam naquela ocupação. Gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas conhecerem e que vocês abrissem, falando um pouco da realidade que vocês viviam lá naquela região, na comunidade Taquaral. Boa noite, eu sou a Gabriela Oliveira e eu estava lá em torno de 2 meses e a minha mãe de 4. Então, é uma realidade muito difícil. E é isso. A minha família foi aqui passando que e no momento e é O sinal da Gabriela não está muito bom, e essa é mais uma marca quando a gente pensa, não é, professora Bebel, no ensino EAD. As famílias e a comunidade que não tem acesso a uma rede, a uma conexão com alta velocidade, né, as dificuldades, né? Eu vou passar para a Gabriela dos Santos. Gabriela, você me escuta? Para o seu boa noite. A Gabriela está com o som fechado. Apareceu. Gabriela, o seu boa noite. Nós não vamos conseguir ouvir a Gabriela. Se voltar a conexão dela, a gente volta a palavra. Gabriela dos Santos, boa noite. Boa noite, Gabriela.
Eu fiquei um mês lá. A minha mãe tinha 15 dias que ela estava morando lá. Só eu e ela mesma que passou por isso. A minha mãe tem 10 filhos, ela passou por isso. Eu tô grávida e eu tenho um filho de 3 anos. No horário que aconteceu, eu não estava lá porque eu saí correndo, porque eu fiquei com medo mesmo. E é só isso que eu tenho que falar, mas eu fiquei com trauma mesmo. Tudo bem, Gabriela? É uma alegria te receber, te ouvir, não é? E depois eu quero que vocês falem um pouco mais daí da igreja onde vocês estão. Mas antes eu vou passar a palavra à deputada Bebel para saudação, né? A deputada Bebel que acompanhou desde o primeiro momento, que esteve lá, né, deputada? Deputada, boa noite. A senhora que tem acompanhado todo esse drama dessas famílias, né? Então, passo a palavra para a sua saudação inicial. Bom, eu estou com o microfone bloqueado, só que tá vindo as imagens aqui. Deixa eu. Bebel, seu telefone está aberto. Eu sei, está aberto, então tá. É porque está vindo imagens, e aí para você ver em cima do microfone, não tem como meter o dedo lá, mas o menino já me liberou. Gente, olha, boa noite, boa noite. Primeiro, se você me permitir, Adelino, é claro, quero cumprimentá-lo primeiro e dizer que é muito importante essa live, aliás, pensada por você. Cumprimento Ronaldo, que é assessor do meu gabinete. Também cumprimento o pastor Carlos, de forma muito agradecida, pastor, porque eu acho que o senhor foi. O Adelino falou do senhor e eu corri atrás do senhor antes do Adelino me apresentar para você. Vou chamar de senhor que eu acho jovem, mas antes de apresentar para você, o Adelino, eu já fui com a demanda, né? Então já ficou uma coisa meio assim, e acho que foi muito lindo, assim. Falo isso para o Adelino, eu acho fantástico, né? Quando as pessoas já têm um caminho aberto, uma cabeça, né? Já uma ação de ajuda com pessoas que estejam passando por momentos difíceis. Cumprimento as duas Gabrielas, né, que são vítimas, né, de um Estado que não tem. Quando eu falo Estado, eu me dirijo ao prefeito de Piracicaba, ao governador do Estado de São Paulo, que, se tem política de habitação, ainda está muito restrita, né, e não pega ainda a camada mais vulnerável da sociedade, que são estes que estavam lá, né, morando de qualquer maneira, porque não. Você vê o quê? Você vê Nós tivemos lá sábado, Adelino, e você viu, nós entramos em barracos, né, em casas, que são as casas deles, não vou chamar de barraco, é a casa deles. Casas ali que, para eles entendem que ali estavam bom. O Pedro, lá, que está na igreja, ele até falou: puxa vida, professora, nós perdemos tanta coisa, né? Comprada com suor, né? Sabe-se lá o valor dessas coisas que eles perderam, mas perderam, né? E eu não aceito essa omissão da prefeitura de Piracicaba, como não aceito do governador. Achei uma atitude irresponsável, considero criminosa, né? Tirar essas famílias em uma época também difícil para a gente assim achar, né, guarida, né, que foi essa época da pandemia. Eu acho que a nossa campanha também, eu quero agradecer todos os piracicabanos e piracicabanas que a PUESP, junto com o professor Adelino, o Ronaldo, tem aí a Marli, que faz uma ponte direta com a igreja enfim, os doadores. Nós temos um grupo de doadores. Então, tudo isso pensado na hora ali para poder atender essas famílias. Se tem quem eu acho, né? E quero agradecer ao doutor Nilson. O doutor Nilson é um dos advogados, tá certo? Que atuou nessa causa. E tem que ser justo com ele. Ele estava lá, né, também. Acho até que nós comentamos um lapso dele não estar aqui, porque ele tinha também os elementos processuais, né, dessa ação. E ele me dizia: amanhã vai sair
no STF uma súmula proibindo, né, reintegrações de posses neste período da pandemia, que era o que a gente pedia. Porque aí você teria tempo para pensar no day after, no depois, né? Então, um pouco disso é cumprimentar todos e todas e dizer que todo mundo tem parte nesse processo, né? Por isso, sobretudo o pastor Carlos, né? Que já citei, porque eu não sei onde eu estava pensando mil, eu falei, vou botar essa turma debaixo do meu braço, vou levar ela para Águas, vou ver o que eu faço, né? Não tem jeito, ia ter que ter saída. Eu costumo dizer que a gente não tem saída para a morte, né? Não tem jeito, quando ela chega, você vai. Mas enquanto tem vida, a gente vê saída, e a vida para nós foi o Senhor, viu, pastor? Olha só que interessante, tá? Bebel, muito bem, não é? Depois a gente quer ouvir um pouco mais, alguns detalhes dessa sua atuação, né? Importante atuação, corajosa, ousada e profundamente solidária. Gostaria também de passar a palavra ao querido Ronaldo, para o seu boa noite. O Ronaldo também acompanhou como assessor da deputada Bebel, também como ação pessoal, né? O engajamento pessoal, todo o processo de desocupação, mas também, principalmente, o processo de acolhimento, não é, Ronaldo? Boa noite, Ronaldo. Oi, professor Adelino, boa noite a todos. Pastor Carlos Rocha, amigo que a gente se conheceu aí há pouco tempo, mas se tornou um grande amigo. As Gabis, né, a Gabriela Rosa e Gabriela Oliveira lá do Abrigo. A querida Bebel, deputada estadual, nossa deputada estadual aqui, do PT aqui de Piracicaba. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês têm me dado para poder participar da live, né? Quero aqui, como bem a Bebel disse, quero reconhecer, porque por mais que a Bebel seja uma deputada estadual, não é para qualquer um a coragem que ela teve de enfrentar a truculência da PM lá no dia. Nós temos 23 vereadores, não tinha um vereador lá no dia, né? O poder público municipal não estava lá, né? Não estava lá no sentido de defender os moradores, de garantir que os moradores pudessem pegar o seu pertence. E eu não me faço de rogado, não. É um orgulho estar no mandato da Bebel, porque é um mandato popular que a gente sabe que enfrenta quem tiver que enfrentar. A Bebel me disse, só para concluir essa saudação inicial, a Bebel me disse algo no dia lá que me marcou muito. Falou, essas pessoas não vão ficar na rua e fim de papo. E logo entrou em contato com o pastor, com você, para poder dar um abrigo, mesmo que provisório, para as famílias. Então, assim, é um mandato que dá orgulho, que a gente sente valeu o voto que a gente deu para a Bebel, porque sabe que vai defender sempre quem mais precisa, né? Depois, durante o debate aí, nós vamos poder discutir um pouco mais, né, com a participação das meninas aí, mas eu acho que, como a Bebel disse, a solidariedade do povo, né? Logo que ela lançou e coordenou a campanha de solidariedade para as famílias, foi um negócio assim que eu não via há muito tempo. Todo mundo compartilhando, todo mundo ligando. A Marli ficou, coitada, ficou quase louca com tanta ligação, que era ainda hoje, as pessoas ligam querendo ajudar, querendo ajudar as famílias. Então, acho que a principal lição que a gente tirou de tudo isso é que a solidariedade do ser humano, do piracicabano em si, ainda é muito forte e muito valorosa. Essa é uma característica, né, de Piracicaba. É uma cidade onde as pessoas se fazem muito solidárias, né? Muito importante essa sua fala, Ronaldo. Pastor Antônio Carlos, que alegria encontrá-lo aqui, recebê-lo, poder dialogar com o senhor, né? O senhor que tem acolhido lá na sua igreja de maneira, eu diria, profética, profundamente evangélica, teve a coragem de acolher essas famílias, né? Então, eu passo a palavra para o seu boa noite, pastor. Em primeiro lugar, eu quero saudar todos vocês, professor Adelino, uma pessoa amiga que nós conhecemos já há um tempo atrás, em uma das nossas propostas, né, de diálogo entre a sociedade de Piracicaba, né, fazer uma abertura
da sala religiosa, da casa religiosa, para que pudéssemos debater vários assuntos, e nessa oportunidade me foi apresentado o professor Adelino. E o amigo Ronaldo. O Ronaldo também um amigo especial que nós também conhecemos e temos caminhado e nutrido essa amizade por esse caminho da vida. E também a deputada e professora Bebel, que eu tive o privilégio de conhecer em meio a essa situação que tivemos que, de uma forma solidária, se apresentar para acolher essa situação, essas famílias que foram desabrigadas de uma forma tão vituperiada, né? E isso realmente nos causou assim comoção. E as duas Gabis, né, que nós já conhecemos, que estão lá no nosso abrigo, que nós abrimos de bom grado para que pudéssemos acolher essas famílias aí. E vejo realmente essa questão do povo piracicabano, né, quanto são solidários, e desde já muitos braços, né, se abriram para tentar ajudar essas famílias. Isso foi algo assim espetacular. Muitas pessoas que estão anônimas, mas que de certa forma se apresentaram para estar trabalhando, né? Muitos grupos via WhatsApp que se formaram para estar ajudando, né? O próprio Rafael, Alina, Débora e outros aí que, se a gente deixar de citar, seríamos até injusto. Mas fico aqui os meus agradecimentos a todos vocês que nesse momento tão difícil para essas famílias, vocês se colocaram como aquilo que Jesus, em algum momento, ele disse, quando ele dizia: quando foste me visitar, ou quando me acolheste, disseram: olha, vocês me acolhem quando vocês me dão um copo de água, quando vocês me cobrem a minha nudez, quando vocês me dão um prato de comida. E vocês foram evangélicos e estão sendo evangélicos fazendo isso. Então, eu agradeço a todos vocês por essa primeira fala, e nós vamos falando e caminhando nessa direção. Que Deus possa realmente abençoar a vida de vocês e que vocês sempre tenham o coração aberto para se colocar no lugar do outro, no lugar do desabrigado, no lugar do injustiçado, no lugar daquele que sofre. Isso é ser evangélico, isso é ser cristão, isso é crer em Deus, isso é ter amor no coração. Eu acho que isso que faz a diferença e que deve fazer a diferença não só na nossa cidade, quanto no nosso estado e para o nosso Brasil. Como é importante suas palavras, pastor, não só pela efetividade da sua ação de acolher, mas também nesse momento tão difícil que nós precisamos de esperança, né? E as suas palavras trazem essa dimensão da esperança. Eu queria perguntar, eu vou tomar o cuidado de passar a palavra para a Gabriela Oliveira, para a Gabriela Rosa. Eu queria perguntar como é que está sendo aí, quantas famílias estão na igreja, né? Eu estive aí na igreja e eu vi uma dimensão muito interessante. A Gabriela Rosa estava na cozinha, né? Tem uma organização de trabalho. Como é que está a rotina de vocês aí? Como é que vocês estão sentindo essa ação de solidariedade das pessoas? Olha, a gente agradece de todo o coração, porque se não fosse vocês, a gente nem sei o que seria da gente. E assim, a gente aqui é uma família. A gente divide de tarefa assim, e tipo assim, acontece umas desavenças assim, uma vez ou outra, porque família é assim. E é uma ajudando a outra. E assim, o que é mais difícil é porque assim, é um monte de gente em um lugar só. Tipo assim, os homens saem para trabalhar, com esse negócio do Covid, é arriscado a gente pegar, principalmente a grávida e o senhor e as crianças. Então, o que é mais difícil para a gente é a preocupação. É isso, da minha parte.
tem idosos no grupo, é isso que você está dizendo? Tem crianças, não é? Quantas pessoas estão na igreja, Gabriela? Então, a gente está em 22 pessoas. 22. De diversas famílias, né? Olha aí a foto, o Vanderlei colocou a foto da Gabriela Rosa, inclusive, fazendo um macarrão, que eu estive nesse dia aí, estava um aroma, né, muito, muito agradável. Olha, a gente fala assim de maneira leve, mas não é uma situação leve, é uma situação difícil, né? E eu queria perguntar, passar a palavra para a deputada. Deputada, a senhora que está à frente, porque, na verdade, a gente fala da solidariedade do piracicabano, mas, nesse momento, nós precisamos também de políticas públicas, né? Como é que a senhora avalia a perspectiva agora, que elas estão abrigadas na igreja, né? Como é que a senhora tem pensado, se o poder... Até queria fazer uma pergunta, talvez a senhora nem saiba, né? Se já houve a presença da prefeitura, assistente social, quais são os passos agora, deputada? Né? Não. Agora estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Eu estou sempre... Bem, a primeira questão que eu acredito que tem que ser considerada, e a gente quer ver perspectiva e vamos lutar para isso, com certeza. A gente não pode achar, e eu lamento, que o prefeito de Piracicaba, e vou citar o nome dele aqui sem medo, porque eu sempre, quando me citam sem dó e sem piedade. Então, eu quero dizer, né, o prefeito se omitiu do papel dele de gestor, porque no lugar dele, eu acho que tem 1000 formas de você acolher essa família, trabalhar num processo progressivo de inclusão, né, para, enfim, ter moradia. Esse país teve um projeto de moradia, que foi Minha Casa Minha Vida, tá certo? Que ofereceu moradia em massa para a população do país, do estado de São Paulo, mas isso não é dito, né? Parou tudo. E se você pegar o orçamento do estado de São Paulo, foi 4 bilhões a menos para a moradia. Isso foi um sinal de como a população carente, os vulneráveis, né, eles seriam tratados. Então, claro, a gente já tinha esse sinal de não ter política pública habitacional. Eu estou falando de um espaço que é direito constitucional básico para você ter direito à vida também. É a vida e a existência, ter o trabalho e a renda para poder também ter a moradia, para ter uma vida, né? Que eu tenho uma cama para dormir, um banheiro para tomar meu banho, enfim, nada mais além do que o básico, mas nem isso é oferecido. Aliás, nem bem água encanada, bairros de Piracicaba não tem, aquele do Pica-Pau lá, não tem, tá certo? Então, quer dizer, é algo assim, aquele bairro, é a favela do Pica-Pau, não sei, não é do Pica-Pau, é do... Cantagalo. Lembra? Cantagalo é uma, e tem uma que é também que Sabiá. a prefeitura mostrou que fez um Sabiá, Pica-Pau, ó, Sabiá. Ô, Adelino, eu dei uma risada aqui que alguém falou que o seu chapéu está maior charme. Ó, eu não sei o que eu vou fazer. Você está arrancando aí elogios por causa do chapéu. Aí me tira do foco, pô. Mas tudo bem, fique com o chapéu. Não ligue, porque é elogio, tá? E ele está todo, ainda falou assim para você, sabe? Eu falei, tá bom, deixa o Adelino. Mas, em todo caso, eu quero chamar a atenção. Então, essa política pública tem que ter. Agora, o depois, na minha opinião, Adelino, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que bater na INDAP, na porta da INDAP, tá? Porque eles estavam no dia da desintegração, a pessoa se apresentou para mim, né?
Então, tá, então estava lá por quê? Para dizer que estavam lá? Não, estou aqui cadastrando. Cadastrando, está cadastrando. Então, quer dizer que eles não estão integrados. Esse é o entendimento. Né? Parece que a pessoa sabe, estava lá. Então, essa é uma pessoa que eu quero procurar na prefeitura. A pessoa que cadastra o lado. Para a gente ver o que é possível, quais são as moradias. Por quê? No domingo que eu estive, foi o Dia das Mães, eu achei muito ruim da minha parte tirar os pais, porque eu estava. Eu fui. Depois voltamos lá juntos. De novo, na casa dele. Na sexta-feira. Na sexta-feira nós voltamos. Né? O que acabou acontecendo? O que acabou? Chapéu. Ai, gente, por que isso comigo? Acabou que nós vamos ter que fazer, na verdade, buscar essa saída que, para mim, ela é uma indicação de caminho. Eu acho que o pastor, ele fechou, né, pastor? Eu estou entendendo isso. Até a pandemia, o pessoal fica, né? Porém, se nesse meio nós pudermos ir já dando encaminhamentos, é isso que eu estou pensando. E aí nós vamos ainda continuar precisando da, como é que eu falo? Da ação do povo piracicabano. Não precisa muito. Vai ter um momento que a gente vai arrumar, talvez, um canto para eles ficar, mas vai ter móveis que, o senhor viu, ficou preso lá no balcão do zero, mas é burocrático para tirar os colchões. Nós temos que fazer um ofício à juíza. Veja bem, na rua e os colchões podiam tirar. Né? Então, eu lamento muito, eu acho que esse, para mim, Adelina, é o passo que nós temos que seguir. Tá? Eu acho que tem aqui uma equipe, você eu considero, né? Eu acho que nós podemos juntos fazer essa trilha de caminho, né? E, ao mesmo tempo, ir já gradativamente acertando. Isso para não tirar a tranquilidade de quem está. Agora, imediatamente, essa é a preocupação. Imediatamente é fazer todo mundo ali fazer. Não tem jeito. O que tiver pode infectar os demais. E aí eu vou perguntar para o prefeito de Piracicaba se tem que estar passando mal para poder fazer, ou ele vai nos ajudar, pelo menos, nisso aí, que é uma política pública de saúde. Né? E essa confusão criada, de pôr todo mundo junto, foi ele que nos colocou nessa. Por quê? Porque eu fiquei na rua. Ah, não, mas tinha lá não sei aonde. Não tinha. Eles não tinham para onde ir. Né? Se tiver a filmagem aí, você vê as pessoas saírem desoladas, com seus sacos, sacolas na mão. Sacolas. Uma tristeza muito grande. É algo assim que dói no peito. Né? Uma coisa assim, esperando o quê? Contar os mortos que vão da culpa. É isso? Vai escolher quem vai viver, quem vai morrer? Ah, mas aí tudo bem, né? Mesmo que seja isso, o problema, então, é de cada um? Não. Sabe? Então, chama a atenção do governador, tá? Chama a atenção do prefeito e de forma, assim, respeitosa, nós estamos pedindo. Porque são famílias, né, que precisam, né? Eu, quando vejo aquelas crianças, pastor, aquilo, para mim, é uma coisa de doer, porque, olha aqui, olha essa senhora, olha, tá vendo? É uma coisa de doer, porque você pensa assim, puxa vida, como que pode esses menininhos estão, né, com futuro pela frente, né? Eu me lembro de uma cena, até agora me toca muito fundo, a menina, naquela correria toda, a menina se volta para pegar uma boneca. Olha, algo assim muito triste, né? De você ver. Ainda bem também com relação aos meninos que estão na escola,
uma professora muito legal do Rede Municipal, ela está indo lá, vai pegar os materiais dele, vai levar para a escola, vai entregar para eles, depois vai levar de volta para a escola para eles terem, pelo menos, não ficarem tão desassistidos, né? É um pouco disso, dessa primeira etapa, mas, para mim, omissão também é incapacidade de fazer políticas públicas. É mais fácil tacar na rua e deixar como se o problema não existisse. Joga o problema para debaixo do tapete ou deixa morrer nas ruas. Nós não queremos isso, lamentavelmente. O Bebel, nós estamos enfrentando uma situação muito grave, né? Na verdade, no Brasil inteiro, essa ausência de responsabilidade, né? A gente percebe isso no governo federal e também, agora, pela sua análise, né? A própria atitude do governo municipal, né? A omissão é uma forma de você não assumir as responsabilidades que te cabe, né? Isso é muito grave. Eu queria só destacar uma questão. A Bebel falou da professora que tem ido, né, desenvolver atividade com as crianças. Apareceu uma foto aqui das crianças. E também o pastor lembrou do querido amigo, né, o professor Rafael, e da Lina, né, que são do coletivo Oswaldo Cruz, e também a Débora, né, do Exército de Formiguinhas, né? Pessoas que têm, na verdade, são muitas pessoas que têm tido posturas de muita solidariedade e prontidão, né, para atender as demandas que essas famílias têm tido, né? Eu vou passar a palavra ao Ronaldo, porque o Ronaldo tem coordenado, de uma certa maneira, ali a organização da igreja, não é, Ronaldo? Como é que está essa questão da organização lá na igreja? Sei que você está muito à frente, né? Então, na verdade, a gente sempre está passando lá. Se não sou eu, é a Marli, né? Que um dia é ela que passa, outro dia sou eu. Às vezes a gente vai junto, né? Hoje eles ganharam parece que um bolo de chocolate lá, que o pessoal, a querida Bebel mandou lá. E assim, é impressionante, Adelino e pastor Bebel, a forma, a Gabriela aqui, tá, que não me deixa mentir. Eles se organizaram, cada um dia é um que faz o café, outro dia é outro que faz o almoço, a janta, tem horário para tudo, e eles estão preocupados, graças a Deus, muita gente doou máscara, álcool gel, então assim, eles estão, essa preocupação deles foi que a Gabriela falou, né? Os maridos saem para trabalhar, depois ela está grávida, eles estão preocupados com tem essa preocupação do coronavírus, de estar mantendo o ambiente limpo, né? Ali em volta da igreja, o mato estava alto, eles limparam tudo. Hoje, agora à tarde, quando eu passei lá à tarde para falar com a Gabi sobre a live, estava tudo limpinho, pano com água sanitária na porta. Então, assim, eles têm se preocupado. A solidariedade das pessoas, desde o começo, desde o dia 7, foi impressionante. Colchão, roupa de cama, cobertor, o tempo virou, passou para frio, comida. Então, assim, a organização tem sido espetacular. Assim, eu vejo que eles estão respondendo bem essa questão do coronavírus, inclusive, que é uma coisa muito preocupante aqui em Piracicaba, que cada dia que passa os casos só aumentam, né? Eu vou passar a palavra, pastor. Antes de passar para o pastor, só ouvir a Gabriela, as duas Gabrielas, né? A gente tem medo da conexão delas caírem. Gabriela, você falou um pouco dessa rotina, né? Quantos anos vocês têm? São muito jovens, eu estou vendo aqui. Eu tenho 18 e eu tenho 25. Muito jovem, não é? E vocês, ambas, né, são mães? Sim. São mães, né? Vocês trabalhavam, não? Não, vocês trabalham? Eu tenho
e Eu não consegui ouvir Tá direito. ouvindo? Agora sim. Você disse 4 meses. Então, tem 4 meses que eu fui mandada embora. Então, a gente tem uma dupla situação, não é? Que é a questão da moradia, que é muito grave, e a questão do desemprego, que é um outro problema social profundo, né? Eu vou passar a palavra ao pastor Carlos, e eu queria dizer o seguinte: hoje, pastor, eu estava vendo uma série de algumas igrejas, inclusive na Europa, que têm feito exatamente isso. Como as igrejas não têm culto, não têm celebração, os padres, os pastores abriram o templo como abrigo, né, como moradia, como lugar de proteção, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco isso, porque isso não é uma atitude fácil, não é? E teve um conselho, o conselho da igreja. Como é que vocês avaliam? Porque eu vi que na sua igreja tem, inclusive, um cartaz dizendo a igreja é a cidade. Essa preocupação social é um tema também da Igreja Batista, ou essa é uma visão apenas da sua igreja? Boa pergunta, professor. Destacar assim, o Brasil, em termos assim evangélico, ele é muito que dividido em suas ações, em seu modo de existir, de pensar como igreja. Especificamente aqui em Piracicaba, da Igreja Raízes, onde eu sou pastor, nós temos uma visão que é uma visão voltada exatamente para essa parte social. Nós desenvolvemos, não só nós, mas eu acredito que existem outras comunidades que até fazem esse trabalho, mas nós fazemos algumas ações com famílias carentes da nossa Piracicaba. Então, sim uma bandeira específica nossa aqui da cidade de fazer esse diálogo com o município de Piracicaba e se colocar como uma igreja ao lado dessas frentes, dessas batalhas, dessas demandas que existem na cidade. Então, a gente tem uma preocupação com a vulnerabilidade, nós temos uma preocupação com os excluídos, nós temos uma preocupação com as pessoas que estão invisíveis na sociedade. Então, essa é uma bandeira da Igreja Batista Raiz. O nosso conselho, que existe um conselho por trás de tudo isso, eles mais que depressa, eles querem, na medida do possível, acolher e estender as mãos e brigar para que seja cumprido, né, o direito das pessoas, né? O que a gente percebe é que, não só na questão da moradia, mas em outras questões tão básicas na sociedade, que é um direito do cidadão, e que às vezes o setor público, ele até atua, mas atua de uma forma deficiente. E nós queremos, na medida do possível, ajudar todas essas ações. É evidente que também, às vezes, o evangélico, é que eu sempre digo, né, tem para todo gosto, para toda forma, para todo jeito. Eu não estou aqui para criticar as ações daqueles que faz, mas eu estou aqui para fazer uma crítica não só ao evangélico, mas todo aquele que de alguma forma professa a Deus, de ter uma responsabilidade social, sim, porque é inadmissível a gente ter um teto para morar e a gente observar que o semelhante nosso não tem. É inadmissível que pessoas tenham comida na mesa, a gente tenha comida na mesa todos os dias e a gente vê um semelhante nosso não tendo isso. Então, isso não condiz com a realidade cristã, isso não condiz com a vida humana, né, com o direito à vida, direito à cidadania. Então, os direitos que eu tenho como cidadão de Piracicaba, todo meu semelhante, ele tem os direitos dele. Nós temos os deveres e nós temos os direitos.
e às vezes o poder público nos cobra, às vezes, só os nossos deveres, e os nossos direitos são colocados de lado. Então, a igreja, quando nós falamos da Igreja Batista Raízes, é uma igreja que ela vem para dialogar, é uma igreja que ela vem exatamente com essa perspectiva de dar a mão para todas as pessoas, independente do credo religioso, não importa o que a pessoa professa no seu credo religioso. O que é importante para nós é que possamos, de alguma forma, nos colocar junto com a cidade para resolver e para acalentar a vida das pessoas que estão aí vivendo em situação adversas e que a gente quer, de alguma forma, ser solidário a essas pessoas. Eu sinto muito, eu fico assim, realmente preocupado quando eu vejo assim ações que são tomadas, especificamente nessa causa que a gente está de alguma forma nos colocando aí. Até comentava com a deputada, eu dizia a ela, dizia o seguinte: olha, a justiça, ela foi feita, mas a justiça não pode ser feita cometendo injustiça. E são esses desmandos que a gente tem que denunciar. São esses desmandos que a gente tem que denunciar, porque isso é pecado. Isso é um pecado diante de Deus, isso é um pecado com o ser humano, isso é um pecado contra a vida, quando você não se importa, quando você faz justiça cometendo injustiça, você tira pessoas de uma propriedade que é de um cidadão que requer na justiça, se faz justiça, ao mesmo tempo você pega as pessoas como se pessoas fossem objetos, jogam elas para fora. Mas a gente dá graças a Deus, porque em meio a tudo isso a gente vê pessoas como vocês que estão se colocando aí para denunciar, para cobrar, para mostrar caminhos, para mostrar direção, para que... Eu sempre costumo dizer o seguinte, professor: o céu, o paraíso é uma certeza, mas a terra é uma incerteza. Nós estamos vivendo incertezas, e é diante dessas incertezas que nós devemos lutar e devemos cobrar, sim, seja de quem tiver responsabilidade, para que se coloque em favor da vida, em favor das pessoas, em favor das famílias. Você vê essas meninas aí agora, essa aqui, a Gabriela, que está gestante aí, é uma preocupação. Cadê o pré-natal dessa menina? Como que vai ser isso? São perguntas que a gente tem que fazer e que a gente tem que, na medida do possível, responder a essas demandas. E a igreja, ela serve exatamente para isso. O cristianismo, ele vem exatamente para atender essa demanda, sim. E é isso que a gente está tentando fazer aqui em Piracicaba. É evidente que a gente recebe críticas, é evidente que eu sou criticado na minha forma de pensar, mas eu também não estou nem um pouco preocupado com as críticas. Eu acostumado com isso aí. Mas a gente tem que se colocar para fazer alguma coisa pela vida. Pastor, eu sou teólogo, né? Sou de tradição católica, mas eu me sinto totalmente irmanado e me sinto... eu compartilho da sua visão do cristianismo. O cristianismo, ele tem, no movimento de Jesus, uma força de transformação social, né? E eu muito me orgulho de poder caminhar do seu lado, de te ouvir e de uma certa maneira, minimamente, acompanhar essa ação que é tão importante. Eu queria falar para a Bebel comentar um pouco, porque esse final de semana, no sábado, lá na comunidade, na região, né, no lugar onde era a ocupação, na comunidade Taquaral, foi feita a distribuição de 50 kits, né? Bebel, poderia comentar um pouco essa ação que foi feita nesse sábado? Principalmente, eu queria destacar que eu estive lá e me chamou a atenção, deputada, quando eu era jovem, eu fiz alguns projetos de educação popular, ligados, inclusive, à igreja, no Maranhão, né, numa das cidades mais pobres do Brasil, que é Coelho Neto, depois Duque Bacelar, né, no Maranhão, Diocese do Brejo. E lá a gente se deparava com situações limites de moradia, né, falta de saneamento básico. E quando a gente percebe realidades assim em Piracicaba, o sentimento que vem é de inconformidade, porque nós estamos numa das cidades mais prósperas do estado mais rico do país, né?
Então, como pensar essa desigualdade habitacional, né? Essa realidade que nos agride a todos nós, das pessoas não poderem morar, não ter. Aqui nós temos um limite que não tem nem teto, e algumas famílias que vivem em condições bastante precárias, né? Então, essa ação do sábado, que foi levar os kits, a senhora poderia comentar um pouco? Bem, Adelino, eu acredito que essa ação, ela é uma coisa assim, também nos coloca nessa posição de compromisso, né? Porque, veja bem, você, eu pude ver várias cenas ali, uma ou outra, talvez. Eu vi uma pessoa correndo, correndo, correndo. Ai, eu preciso pegar um cobertor, porque está faltando cobertor em casa. Um travesseiro, né? E por aí vai. Então, quer dizer, olha, um pouco do que dizia o pastor. Eu durmo com travesseiro, não me falta cobertor, não falta para minha filha, mas para outros falta. Tem gente que joga fora, tem gente que, enfim. Então, não. Se for para fazer isso, vamos doar, então. Vamos doar, porque, pelo menos, se o Estado está omisso, nós não estamos. Essa que é a questão. E eu acredito que isso tem muito a ver com esse sentimento de que não vai adiantar a gente ficar batendo lá na prova. Até eu quero aqui repudiar, vou falar de novo, repudiar a posição da Prefeitura de Piracicaba, que pouca vergonha, que vai receber 43 bilhões de reais, que é daquele fundo que vem, tá, para o município, que está livre, inclusive, para gastar, além da lei de responsabilidade fiscal, flexibilizada em seu artigo 65. Ele tá tranquilo para poder usar o dinheiro para cima do que é permitido, não vai ter problema com improbidade administrativa, pastor. Portanto, ele tem porteira aberta para ajudar a população mais vulnerável de Piracicaba. E o que é mesmo que o prefeito faz? Uma campanha de solidariedade na rádio, mais poderosa que a nossa. Que a nossa campanha é uma campanha entre nós, correndo nos grupos, pedindo, né, para as pessoas doarem, a gente ajunta coisa. Ontem mesmo, eu vi minha menina comendo com gosto um bolo de chocolate, eu falei, Patati é uma pessoa que trabalha aqui, a gente apelidou Patati. A Patati faz 3 bolos para levar para aquelas crianças. Eu não consigo ver a mão comer com gosto de chocolate e aquelas crianças no arroz, no feijão, no macarrão. Tem vontade de comer uma coisa diferente. Né? Então, eu quero repudiar, porque o papel do prefeito não é fazer campanha de solidariedade. O papel do prefeito é cadastrar todas as famílias e falar, olha aqui, por esses 3 meses não vai faltar comida, ainda que seja o básico na tua casa. Faça uma horta ao lado para ajudar com a verdura e o básico você vai ter, vocês terão. Esse é o papel do prefeito agora, porque não pode ter ninguém passando fome. Essa doença, ela requer, ela tem ela pega as pessoas que estão com baixa idade e tem a ver com a alimentação. E eu quero citar também uma pessoa, né? Seria esquisito que eu não citasse o presidente Lula, fez uma luta mundial contra a fome no mundo, né? No primeiro Fórum Mundial Econômico Mundial, ele fez a seguinte defesa: ninguém pode ter menos que 3 refeições diárias. Agora, pergunte para essas crianças quantas refeições ela tem, né? O que ela tem de diferente, além do arroz e feijão? Ela precisa de mais proteínas. Então, teria que ter uma coisa básica. Então, o que nós vamos... O que ele está fazendo? Ele está substituindo o papel dele. A sociedade civil, ela contribui porque ela entra também na campanha, mas ele quer ir lá e disse o seguinte: pode entregar na prefeitura que nós vamos cadastrar a família que leva. Olha, me poupe, né? Eu acho que tem que ter vergonha na cara. Essa é a questão. Sincera, tá? Eu acho que é o seguinte:
Está claro aqui. Está muito claro a minha questão. Pobre que se dane, né? O andar de cima vai continuar sendo o andar de cima. Eu quero agradecer às pessoas do andar de cima que ainda têm um olhar humano para as pessoas. Esse eu quero agradecer. Mas aqueles que são gananciosos, que o pouco que já tem bastante, ainda quer tirar dos menos, dos que não têm, sabe? O que comer, onde morar, não tem nada. Olha, meu repúdio total. Então, essa campanha, professora Adelina, eu gostaria que fosse uma política pública também. Mas já que não foi, professora Adelino, façamos nós também. Então, ao próximo, agora nós vamos lá para o Cantagalo, né? Estamos pegando mesmo mais pobre do mais pobre, porque não é que tem um pouco melhor, não. Aqueles estão mesmo lá na vulnerabilidade absoluta, né? Não tem nada, além do ar para respirar e um pouco lá que eles agradecem ainda de estarem naquelas condições, né? Então, acredito que o sábado foi um pouco essa expressão e também dizer que o prefeito, na minha opinião, precisa passar óleo de peroba na cara, porque não é possível tanta cara de pau. Desculpe. Eu estou indignada. Primeiro, com tirar as famílias. Segundo, fazer campanha de solidariedade. Não é, Ronaldo? Tenha dó. Adelino, posso? 15 segundos. Claro, Ronaldo. Claro, Ronaldo. Eu queria fazer cor essa fala da professora Bebel. Porque, olha, nós temos divergências políticas com o prefeito. É claro. E temos que ter. Né? Ele pensa de um jeito, de um modo de governar, nós pensamos de outro. Só que cara de pau tem limite nas coisas. Tem limite nas coisas. No dia 7, depois da invasão, quando as famílias chegaram na igreja, que a professora Bebel deu o start da campanha de solidariedade, eu recebi pelo menos umas 4 ligações das pessoas perguntando: é verdade que a prefeitura levou colchão na igreja? É verdade que o prefeito está ajudando? Não, não é verdade. Não é verdade. Depois me mandaram prints das pessoas questionando ele na rede social dele no Facebook, como é que tinha coragem de retirar as famílias em um momento de pandemia. Ele justificou o seguinte, que ali era um terreno particular, portanto ele não tinha nada o que fazer. Ele podia fazer sim. E pior, dizendo que estava dando todo o amparo para as famílias, com lanche, com café da manhã. Mentira deslavada. Se não fosse essa mulher aí, a professora Bebel, se virar nos 30 para arrumar café da manhã e um lanche para aquele pessoal, ele não tinha tido nada. Então, sabe, as coisas têm limite. As coisas têm limite. Óleo de peroba, senhor Barjas Negre, tem limite, tá? Quer fazer? Então faz. Tenho certeza que tanto a Bebel como o pastor, o Adelino, qualquer um aqui, vai ter humildade suficiente para reconhecer algo que vai ser feito. Agora, com o poder que a prefeitura municipal tem, falar uma inverdade dessa que estava ajudando, quando na verdade não estava ajudando, para não dizer que uma assistente social não foi lá, no segundo dia, quando a gente estava lá organizando, apareceu uma assistente social, que eu não me lembro o nome agora, que ali perto tem um CRAS, ali perto da igreja. Ela perguntou algumas coisas, quando eu perguntei o nome dela, ela só falou, sou assistente social, só. Não deu encaminhamento nenhum, não fez nada. Então, tem limite, sabe? Não tem competência para fazer as coisas, então não queira fazer bonito com o chapéu alheio. Eu falo sem medo nenhum, com a maior humildade que me cabe. Se não fosse o mandato da professora Bebel, a gente não tinha conseguido fazer as coisas. Coisas que era para o poder público municipal fazer. De fato, foi igual a Bebel falou. A INDAP estava lá querendo fazer cadastro. Mas faziam 4 meses, como a menina falou aí, que eles estavam lá ocupando. No último dia, quando a polícia estava lá, que eles
tiveram a brilhante ideia de fazer cadastro. Então faz um favor, né? É devagar, né? Vamos devagar que ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Nem nós e nem a população hoje é boba. Então, assim, não é verdade. A prefeitura não deu colchão nenhum. A prefeitura não deu. Para não falar que não ajudou, depois o banco de alimento levou lá 14 cestas básicas, que era uma para cada família. Só. Fora isso, a prefeitura municipal não ajudou com nada. Não, com nada. É importante esse apontamento, Ronaldo, porque essa veemência, inclusive, da denúncia, porque é preciso cobrar, né? Aquilo que a professora Bebel já começou a refletir sobre o depois, não é? Há uma preocupação com essas famílias, elas precisam ter uma vida relativamente normal, ter casa, voltar para suas residências, né? E as saídas, né? A prefeitura ela precisa se movimentar no sentido de aluguel social. Qual é a ação, né, pública que a prefeitura vai desempenhar? Qual é a política pública nesse momento? Essa é uma questão muito importante, né, e fundamental, eu diria, para essas famílias. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, porque, na verdade, a gente quer muito ouvir, né? Eu sei que ela fala, não falem, não me pergunte muitas coisas, né? Mas, Gabriela, pode ser a Gabriela Rosa, pode ser a Gabriela Oliveira, né? Eu queria perguntar o seguinte: como é que está a rotina na igreja? Porque a professora Bebel falou, inclusive, que tem ido uma professora para dar assistência, para dar aula, para acompanhar as crianças. E, principalmente, como é que vocês se cuidam do coronavírus aí? Quer comentar, Gabriela? Você ouviu minha pergunta, não? Vocês estão se cuidando? O que vocês estão pensando do coronavírus? Sim. Sim, a gente, assim, quando tá só nós aqui, a gente não usamos máscara mesmo, porque eu tenho falta de ar, o meu menino também tem, e acredito que a maioria aqui é complicado, mas sempre quando chega alguém, a gente corre vestir, a gente usa bastante álcool gel. Na parte da limpeza é cloro, as maçanetas, e assim que a gente está se prevenindo. E eu queria que você comentasse um pouco da rotina. Quais atividades, porque tem muitas crianças, como é que é a rotina na igreja? É muito trabalho? Dividem o trabalho? A rotina é assim, a gente levanta às 7 horas da manhã, daí desce uma para fazer o café, as outras vai trocando as crianças, arrumando as camas, e quem está fazendo café desce uma só para fazer o café, as outras ficam lá em cima para cuidar das crianças e agilizar o salão. E na hora do almoço ou é uma ou é duas que desce para fazer, uma vai fazendo, a outra vai limpando, e assim a gente está se dividindo, e as crianças brincam o dia inteiro. Muito bem. Eu acho que a gente conversou bastante. Professora Bebel, tem algum aspecto que a senhora acha relevante destacar ainda sobre esse tema, que a gente não abordou? Eu acho que a gente critica, então o que a gente está dizendo aqui para o prefeito é o seguinte, né? Ninguém está aqui tentando espinafrar. Até o momento, por exemplo, tem um momento, né, Ronaldo, que ele começou a tirar pessoas que estavam muito aglomeradas. Eu fui uma das primeiras, eu falei, não, tem que fazer isso mesmo. Tem que distanciamento social. Isso o prefeito está certo. Naquilo que o prefeito está certo, eu vou admitir que ele está certo. Exato. Então, o que sobra? O que fica de apelo para ele? Que ele nos ajude, né, a ver a saída para essas famílias. É isso. Né? Eu não tenho problema nenhum. Eu não me sinto contaminada porque eu sou de um partido e conversar. Aliás,
faço isso com qualquer, né, partido, isso não me tira da minha posição e daquilo que ideologicamente eu tenho. Se necessário for ter um posicionamento, né, no sentido de que o prefeito acene uma saída, nos ajude essas famílias que foram, porque o terreno era particular, é verdade, mas uma negociação, né, por meses ali, eu faria se fosse, ou você, Adelino, você faria uma negociação. Falava, não, eu pago aí o período que eles vão ficar e a gente vai ver uma saída, sem dúvida nenhuma, para essas famílias via política pública de habitação que falta em Piracicaba. E para terminar, eu quero. É para terminar, né, Adelino? É isso, o finalmente, é isso que você está falando? Então, eu quero que as duas Gabis tenham muita força, né? Contam com o meu carinho, minha total solidariedade. Nós vamos sair dessa juntos e juntas, né? Estou falando com homens e mulheres, e que a gente, você pode ter certeza que eu vou conseguir, nós vamos conseguir esse teste. Nós precisamos desse teste lá, porque isso é que vai nos dar segurança de que não vai proliferar a doença ali. Enfim, não quero responsabilidade para o pastor Carlos, a quem eu agradeço, né? E o compromisso mesmo com a solidariedade, com a fraternidade, enfim, princípios básicos, né? Nosso, que eu acho que é necessário, humanos, né? Agradeço ao Ronaldo também, que, enfim, esteve comigo lá desde o início da reintegração até, enfim, né? Até os finalmente, e a gente, então, poder deixar essas famílias lá. E você, Adelino, claro, nossa, eu acho que tem coisas que unificam as pessoas, entendeu? Eu acho que esse fato, lamentavelmente, é dolorido. Talvez por ser dolorido, nos unificou, né? O pastor Carlos com o Ronaldo, o senhor, eu e tantas outras pessoas, né, que nos ajudaram nessa campanha. Então, eu acho que tem alguns sinais que são dados aí, né, que eu acredito nós precisamos. Deixa eu ver, né, para o prefeito, por favor, DAP, se de fato cadastrou, então vamos ver, vamos dar prioridade. Se alguém teve para onde ir, eles não tiveram para onde ir. É os que iam ficar na rua. Como é que nós vamos pegar esses menininhos fofinhos, uma lindo. Aquela menininha que eu perguntei da tristeza, você lembra, Adelina? Mas a tristeza não era só aquela. O pai me falou. Fez uma cirurgia, ela tem uma cirurgia cardíaca. Isso me preocupa, né? Então, eu quero, primeiro, esse exame, o apelo ao prefeito, vamos bater na porta da INDAP e ver o que a gente pode ainda. E não é porque eu sou dessa ou daquela posição política, é para eles. Depois eles decidem o que é da vida. Isso. Muito obrigada, pastora, Adelino, Ronaldo e as duas Gabis, que me parece caiu a rede aí. Bebel, nós que agradecemos, não é? E eu vou passar a palavra no mesmo sentido para o Ronaldo. Ronaldo, algum tema que você acha que é relevante tocar ainda sobre essa questão da comunidade lá do Taquaral? O que você destacaria? O que não foi falado? Não, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo. Eu quero agradecer a você, Adelino, por estar sempre junto, né? É uma pessoa que nós não nos conhecemos há muito tempo, mas por conta da conjuntura aí, eu tô cada dia que passa ali admiro mais pelo ser humano, pela percepção que tem das coisas. Da mesma maneira, o querido pastor Carlos, né? Ele, todo mundo sabe, eu sou de matriz africana, ele é um pastor e é uma pessoa que a gente consegue dialogar sobre os mais diversos assuntos. Assim, tem uma frase que a gente costuma dizer: um mundo sem intolerância é possível, e cada dia que passa, eu acredito que isso de verdade seja possível. Falar da querida Bebel, eu sou café com leite para falar dela, né?
Cada dia que passa eu me orgulho mais, tenho mais tesão em estar no mandato, saber que a gente pode contar com ela para o que deve é. Bebel não tem preguiça, se precisar estar 4 horas da manhã lá, ela tá, se precisar enfrentar a PM, ela enfrenta a PM. Olha, no fato lá da reintegração, sou sincero a dizer, eu não sei se eu teria a coragem que a Bebel teve, né, de enfrentar a PM por conta das famílias ali. Então, assim, aquela imagem ali me marcou muito, porque como a gente disse, né, a gente tem o prefeito, o poder executivo, tem o poder legislativo, 23 vereadores, e nenhum se prestou a estar lá no dia. Fazer discurso da tribuna da Câmara é muito fácil, né? Porque hoje, assim, através da rede social, todo mundo acontece, né? Através de uma rede social. Mas ir lá, dar a cara a tapa mesmo, igual a Bebel fez, são poucos. Então, assim, é um ato que eu tenho que reconhecer sempre. A Gabriela e as duas Gabrielas também, só tenho a agradecer. Estava falando da rotina delas, Adelino, no sábado, nós passamos lá, uma estava fazendo bolo de chocolate e a outra estava fazendo bolo de milho. Aí o João Pedro estava junto, a gente saiu, resolveu o que tem que resolver, e nós tivemos que passar lá para experimentar o bolo, e vou falar para você, ó, são de mão cheia as duas. Então, só tenho a agradecer. Vamos continuar, como a Bebel disse, com a campanha de solidariedade para poder ajudar mais pessoas, quem está nos assistindo. Quero agradecer, o Bebel já fez, mas quero ter a oportunidade de agradecer todo mundo que ligou, tem um colchão, tem um produto de limpeza, teve uma moça que tem uma loja, não vou lembrar o nome da loja agora, ali na 15 de novembro, quase na Rua do Porto. Ela fez bastante máscara, está confeccionando mais para levar lá para o pessoal. Então, assim, ó, aquele abraço aqui, virtual, quando a gente passar tudo isso, nós vamos dar um abraço pessoalmente cada um, tá? Muito obrigado pela solidariedade de todos. Professor Adelino, obrigado. Pastor Bebel, meninas, muito obrigado. Boa noite pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado, Ronaldo. Pastor, vou passar a palavra, porque eu quero, na verdade, fechar ouvindo as Gabrielas, né? Algum aspecto, pastor, que o senhor destacaria, que a gente não falou? Eu destacaria, o professor, desde já na minha fala final, que eu acredito assim que o Ronaldo tocou num ponto que eu iria tocar, que o poder executivo, me parece que ele não deu e não está disposto a dar um norte para essa situação. Mas pensando um pouco mais, eu gostaria de fazer aqui uma interrogação. O que o legislativo, que compõe esses 23 vereadores, que são representantes, né, ou a voz do povo, para que possa chegar, né, ao executivo, por que esses ouvidos que poderia ouvir e poderia repassar não fizeram? E se tem alguém ou algum deles que porventura esteja ouvindo essa live, eu faço um apelo para que eles ouçam e para que eles possam levar, de fato, esse clamor dessas famílias ao Poder Executivo. Porque é um dever e essas famílias, elas não estão exigindo nada que não é direito delas, é direito. Então, direitos foram feitos para que se possa tomar posse deles. E eu acredito que o diálogo, como a Bebel falou, é o caminho mais fácil para se resolver toda e qualquer situação que a vida se impõe a nós. O diálogo é sempre importante. Então, eu quero aqui agradecer o professor Adelino pela sua simplicidade, pela forma tão sóbria como o senhor trata dos problemas, da visão geral de mundo. Eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço a oportunidade também de estar caminhando, mesmo sabendo, e fica aqui a minha palavra também, Ronaldo, não tenho de maneira alguma qualquer divisão ou qualquer situação
estranha que possa existir em mim com alguma coisa que venha impedir o meu relacionamento com você, mesmo que você tenha a sua profissão de fé diferente da minha. Isso pelo contrário, os diferentes se atraem, os opostos se atraem. Professora e deputada Bebel, quero agradecer pela sua prontidão em atender, se colocar realmente como a serviço do povo. Política é isso, né? A arte da verdadeira política é a arte do serviço, né? E eu agradeço pela parte que você tem tido nesse momento de enfrentar, né, todas as situações para o bem-estar de pessoas que, se não são seus eleitores, poderão a ser no futuro, mas não é essa a questão aqui, mas de alguma forma nós aprendemos a admirar as pessoas pelas obras dela e não pelas palavras dela, pelas obras. E as suas obras têm arrastado mais do que palavras. As Gabis, que Deus abençoe a vida de vocês. Com certeza, nós sonhamos com um amanhã melhor, com um amanhã de esperança, e nós acreditamos. E eu digo aqui uma palavra: eu acredito no amanhã, eu creio no amanhã. Quero agradecer também toda a minha comunidade, a minha igreja, que de bom grado, o meu conselho, que de bom grado, e deixo uma palavra para todos vocês. A Igreja Batista Raízes, ela está aqui para estar do lado do bem, do lado da justiça. E o que vocês precisarem de nós estamos aqui para servir vocês como igreja, como comunidade. Que Deus abençoe vocês e uma boa noite para vocês. Pastor Carlos, sempre com palavras cheias de inspiração, né? Eu vou passar a palavra para Gabi Oliveira, para Gabi Rosa. Alguma questão, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar, queridas? Não está chegando o som, Gabi. Gente do bem, como vocês existem, e para mudar a vida da gente, para colocar a gente lá em cima e dizer que a gente faz muita coisa. E é isso. Eu quero agradecer com todo o meu coração e que Deus abençoe todos vocês. Eu também queria agradecer a todos. Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Eu que agradeço a esse painel maravilhoso que se formou hoje, né? A professora Babel, que aceitou o convite, eu sei da agenda cheia que ela tem, pastor Carlos, o próprio Ronaldinho, né, que também tem um dia, teve tantas atividades, mas se dedicou para estar aqui conosco. Agradeço as duas Gabrielas, representando a comunidade do Taquaral, né? Queria dizer que é uma alegria poder vê-las, né? Queria também dizer para vocês se cuidarem, usarem as máscaras aí, tomarem esse cuidado. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Nós vamos terminando essa live. Eu queria só ressaltar alguns pontos muito rapidamente, e já me despedindo, né, dessa bancada maravilhosa e dessa experiência, dessa conversa tão rica, essa roda de conversa que foi tão rica. O problema habitacional no Brasil, ele não é novo, né? Na verdade, nós trazemos aí uma história que é marcada por uma profunda desigualdade social, e uma história onde o problema habitacional, apareceram outros problemas aqui de saneamento básico, é uma realidade da América Latina e uma realidade muito aguda no Brasil. A pandemia do Covid-19 fez com que toda essa situação, o pastor usou uma palavra muito forte,
essa situação vivida por tantas pessoas invisíveis na nossa sociedade. É de doer o coração pensar que nós temos um contingente de pessoas invisíveis nas comunidades espalhadas por Piracicaba. Uma cidade tão próspera do ponto de vista econômico, ela não pode ficar insensível a essa realidade que é gritante. Então, eu estava dizendo que o problema habitacional, o problema de saneamento básico, né, é somado agora com um problema, com uma situação gravíssima de saúde pública. As pessoas precisam ser protegidas do vírus. O que está em jogo é a sobrevivência. Por isso, a solidariedade de toda a população de Piracicaba é fundamental, mas não só a solidariedade. A Bebel falou, o pastor, o Ronaldo, a presença do poder público. Nós não conseguimos avançar se o poder público não agir. É fundamental que a prefeitura apresente possibilidades, saídas, né, projetos para essas famílias e para tantas outras que ainda não foram desalojadas. Né? Então, eu gostaria de terminar essa live agradecendo a participação de todos, né, e chamando a comunidade de Piracicaba a se envolver numa luta que não é partidária, é uma luta por uma sociedade que tem que ser direito de todos. Piracicaba é uma cidade que tem que ser aberta, inclusiva, é uma cidade que deve se voltar e abraçar todos os seus cidadãos. As Gabrielas não contaram aqui, elas falaram nos bastidores, mas ambas são nascidas em Piracicaba, são filhas de Piracicaba. A nossa cidade não pode fechar os olhos a uma situação que agride a todos nós. Como o pastor Carlos colocou, inclusive agride a nossa ética, se ela é cristã, se ela é de matriz africana, mas essa ética que pensa no mundo como comunhão. Vamos juntos construir uma outra realidade para a nossa cidade, com essa união que foi demonstrada aqui, né, na acolhida, na solidariedade com essas famílias. Mas ainda há muito que se construir. Uma boa noite.